Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa live. Pode ir chegando, pode ir convidando os amigos. Já vou deixar aqui nos comentários o que a gente vai falar hoje. Deixa eu só tirar aqui do suporte. Hoje nós vamos falar sobre reprogramação de crenças. Vamos falar sobre crenças limitantes, como a gente pode identificar essas crenças limitantes, como a gente pode diagnosticar essas crenças limitantes. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre o que são crenças, como diagnosticar, como reprogramar a sua mente, então vem chegando aí. Já quero dar boas-vindas às pessoas que estão entrando aqui na minha live. Fiquem à vontade. Vamos lá? Quero pedir a você que está entrando aqui na live agora para me ajudar compartilhando esse conteúdo. Tem uma setinha logo aqui embaixo, né? Uns chamam de seta, outros chamam de aviãozinho. Eu quero te convidar a compartilhar essa live. Pega essa setinha aí, envia para os seus amigos que precisam ouvir um pouco sobre crenças limitantes, não é? Crenças que entravam a nossa vida. O que são crenças, como diagnosticar o que essas crenças fazem, não é? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje à noite. Então, se você entrou aí, seja muito bem-vindo na live de hoje sobre crenças limitantes e como reprogramar a sua mente para abandonar as crenças limitantes. Tá? Então, já vou deixar aí para você, em aberto, para você poder me ajudar aí divulgando a live de hoje, tá bom? Então, a gente vai falar hoje sobre reprogramação de crenças. O que são crenças, não é? Crenças são as suas verdades, aquela programação mental. Se nós fôssemos comparar a nossa mente com um computador, com uma máquina, o nosso cérebro, o nosso corpo seria o hardware. E a programação mental, as crenças limitantes seriam o software. E o software é aquilo que eu permito rodar na minha mente. Essa programação neural, essa programação sináptica, tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo da vida, principalmente na nossa infância. São elas que determinam os nossos comportamentos. São essas crenças paralisantes, essas crenças limitantes que a gente aprendeu aí na infância, são elas que ditam as regras. A gente pensa que a gente está mandando no jogo, mas quem está mandando no jogo, na verdade, são as nossas crenças limitantes. Então, se você tem sido paralisado por crenças, por ideias na sua mente, se sabotando, saiba que são as crenças limitantes. Hoje você vai aprender como diagnosticar, como reconhecer quais são essas crenças limitantes, o que elas fazem na sua vida. Então, essa crença limitante, ela pode ser comparada a esse software. Tudo aquilo que você permite rodar, toda essa programação neural, sináptica, tudo aquilo que você aprendeu ao longo da sua infância, principalmente aí de 0 a 7 anos de idade. Essas crenças, elas vão determinar o nosso comportamento, as nossas atitudes, os nossos resultados, as nossas conquistas, as nossas emoções, a qualidade de vida que a gente tem, como a gente enxerga e como a gente interfere no mundo, está tudo baseado nas nossas crenças. E que muitas delas são crenças limitantes, mas existe uma forma, existe uma maneira de você reprogramar o seu cérebro para ele passar a ter crenças que não sejam limitantes, crenças que sejam impulsionadoras, crenças que sejam positivas. Deixa eu mudar aqui a posição da minha câmera, do meu celular, que fica melhor. E a importância da gente entender que tipo de crença que funciona na nossa mente. É importante a gente entender qual tipo de crença que está rodando aí na nossa mente. Depois eu vou dar uma listinha, vou falar algumas crenças que normalmente a gente ouve, né? Aí no decorrer da nossa vida, como eu disse, principalmente na nossa infância, e elas acabam marcando, não é? Essas crenças,
elas não são apenas influenciadas, elas não influenciam na nossa vida apenas na infância, mas principalmente na nossa infância. E a importância de entender quais são os tipos de crença que funcionam na nossa mente é porque, independente de nós sermos essa máquina fenomenal que é o corpo humano, que é o cérebro humano, que é a mente humana, altamente capaz, altamente potente, como é o nosso caso, né? O nosso corpo, o ser humano, o software que está comandando essa máquina é o principal. Se a gente não tiver um software que esteja rodando aí, um software que seja potente, essa máquina vai ficar subutilizada. Essa máquina vai ficar obsoleta. Porque o mais importante é o hardware ou é o software? É o software que roda nesse hardware. São os programas que rodam na nossa mente, as crenças que a gente deixa que rode na nossa mente. E essas crenças, elas podem ser geradas em vários períodos da nossa vida. Como eu disse, elas foram muito imprintadas, muito marcadas na nossa primeira infância, de 0 a 7 anos de idade. Elas foram marcadas na nossa infância, principalmente de 0 a 7 anos de idade. Essas crenças, elas podem ser também geradas até na fase intrauterina. E já existem estudos das neurociências, já existem estudos científicos falando sobre as memórias intrauterinas do bebê. O bebê já consegue perceber, consegue receber memórias da mãe, porque se a mãe passa a ter experiências e ela começa a jogar determinados tipos de hormônios na corrente sanguínea do bebê, e isso já começa a ficar imprintado na genética, já começa a ficar imprintado na mente, no desenvolvimento daquela criança. Então, até através do período intrauterino, a gente já começa a experienciar crenças que podem ser limitantes. E essas crenças, elas vêm através dos nossos 5 sentidos, através do olfato, da percepção, da nossa visão, do nosso paladar, né? Pela nossa experienciação de vida, da forma como você experimenta a vida. É a nossa programação mental que cria a nossa realidade. Por isso que é importante a gente entender quais são as nossas crenças e a gente reprogramar a forma como a gente acredita que o mundo é. O mundo é da forma como a gente acredita. O mundo se torna da forma como a gente pensa que ele vai ser. Essa programação mental, ela foi criada através de uma repetição. Então, quando a gente quer mudar, não é de uma hora para outra. Por isso que nem todas as pessoas conseguem fazer a reprogramação mental. Porque existem pessoas que estão repetindo essas crenças limitantes durante 20, 30, 40, 50 anos, durante toda a sua vida. Então, para que ela possa reprogramar as crenças limitantes, precisa haver um diagnóstico e uma repetição, até que se transforme num hábito, para a pessoa realmente colher fruto da reprogramação das crenças. Nem todas as pessoas conseguem, porque nem todo mundo consegue manter um hábito contínuo saudável. Haja vista que a gente pode lembrar que a gente às vezes vai na academia, quantas pessoas já se matricularam na academia e aí vão 5, 6 dias, 10 e depois não vai mais. Por quê? Porque tem crenças que limitam aquele comportamento perdurar. Então você precisa, para poder esse hábito ser instalado, esse novo hábito ser instalado, você precisa que ele tenha algum período de repetição. Geralmente fala-se em 60 dias consecutivos, mas cada pessoa tem um time aí. Então é necessário você permanecer e você ver qual é o seu time. Não tem como haver mudança de comportamento se não houver a repetição, se não houver a internalização desses valores. Quando nós alteramos as nossas crenças, nós mudamos os nossos resultados. Porque a mudança, ela é interna primeiro. Primeiro tem que haver uma mudança interna para depois você conseguir alcançar essa mudança externa. Primeiro tem que haver uma mudança, uma alteração
interna, para aí você conseguir alcançar essa alteração externa. E quando a gente altera as nossas crenças, a gente acaba mudando os nossos resultados. Quando você altera o seu sistema de crenças, por conseguinte, você vai alterar os seus resultados. Porque o seu sistema de crenças vai interferir nos seus pensamentos, vai interferir no seu comportamento e, por consequência, nos seus resultados. E não adianta a gente tentar mudar racionalizando, porque muitas pessoas tentam fazer a mudança da reprogramação de crenças racionalizando de forma cognitiva, tentando controlar os resultados. Não é dessa forma. Você precisa entender como é que funciona o seu sistema de crenças e substituir por crenças positivas. Substituir aquelas crenças limitantes por crenças positivas, por crenças realizadoras. Existem 3 tipos de crenças primárias. A crença de identidade, a crença de capacidade e a crença de merecimento. A crença de identidade é aquela que você diz quem você é. Quem eu sou? Eu sou bonita, eu sou inteligente, eu sou capaz, ou você tem as crenças de não merecimento, que são as crenças limitantes, que você é fraco, você é incapaz, você não pode. Então, essa crença de identidade, que geralmente está ligado àquilo que você é, ou aquilo que você pensa que você não é. Então é importante identificar quais são as crenças negativas que estão registradas aí na sua memória, na sua programação mental. Não é? A crença de identidade. Também nós temos a crença de capacidade. A crença de capacidade diz respeito àquilo que você é capaz de fazer, como o nome mesmo diz, aquilo que você é capaz de fazer. Eu sou capaz de ser produtivo, eu sou capaz de ser construtivo, eu sou capaz de ser executor, eu sou capaz de ser feliz, eu sou capaz de ser bom pai, bom marido, uma boa pessoa, um bom funcionário, um bom empresário, eu sou capaz. Existem várias crenças limitantes de capacidade, daquilo que a gente ouviu na nossa história de vida. Quantos de nós não crescemos ouvindo, você não é capaz, você não merece, você não é bom o suficiente, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Todas essas palavras, essas programações que foram lançadas na nossa mente e que foram internalizadas e que se transformaram no nosso sistema de crenças, vão determinar os nossos resultados. A terceira crença primária é a crença de merecimento. Tem gente que consegue alcançar o emprego dos sonhos, tem gente que consegue alcançar a família dos sonhos, tem gente que consegue alcançar a carreira dos sonhos, só que quando ele chega lá, ele não se acha merecedor. E aí ele faz o quê? Se sabota. Inconscientemente, ele faz de tudo para perder tudo aquilo que ele conquistou, porque ele não se acha merecedor. Agora, quando ele converte essas crenças limitantes, ressignifica essas crenças limitantes em crenças positivas, em crenças de impulsionamento, ele começa a pensar diferente, ele começa a pensar que ele é merecedor de ser bem tratado, de ser feliz, de ter sucesso, de ter uma família, de ter um bom emprego, de ter reconhecimento. Então, existem essas 3 crenças, esses 3 tipos de crenças primárias. As crenças de identidade, crença de capacidade e crença de merecimento. Em qual dessas áreas você precisa trabalhar? Qual dessas áreas você ouviu frases que reafirmaram, que imprintaram em você, que forjaram uma programação mental neurológica em que você não poderia conseguir, que você não era merecedor, ou que você não era capaz, ou que você não podia, não era, que transformou aí a sua identidade numa identidade limitada. Tá? Então, anota aí, se você está chegando aí na live, seja muito bem-vindo. Começa aí a anotar o que a gente está falando hoje
porque o que a gente está falando hoje quebra muitos conceitos, não é? De pessoas dizerem assim, comigo não dá, comigo não consigo, comigo não posso. Então a gente está falando exatamente sobre isso, como isso pode ser quebrado e como a gente pode, primeiro de tudo, diagnosticar. O alinhamento dessas 3 crenças faz com que cheguemos aos nossos objetivos. Quando a gente está com essas 3 crenças alinhadas de identidade, de capacidade, de merecimento, a gente consegue ter êxito e ter sucesso nos nossos objetivos. Reconhecer que existe um padrão antigo de comportamento é o primeiro passo. Reconhecer que existe um padrão que não era seu, que foi imprintado na sua vida, que te foi imposto, é o primeiro passo para buscar a transformação. E você precisa também buscar um ambiente que propicie, reproduzir o padrão que você gostaria de obter na sua vida, o padrão que você quer modificar. Qual ambiente que você quer viver? A gente já ouviu dizer que nós somos a média das 5 pessoas que a gente costuma andar. Não é mesmo? E assim, então se você anda com um padrão de pessoas que elas têm uma visão exatamente igual às suas crenças limitantes, está na hora de você começar a buscar também pessoas do padrão que você quer evoluir, do padrão que você quer ascender. Tá? Eu não sei se você quer, de repente, quer empreender. Você quer sair da área de ser um funcionário, mas você quer empreender. Então, você precisa buscar padrões, modelar, para você conseguir estabelecer esse modelo de mudança, para você se espelhar, para você modelar. Não é? Então, por que é importante? Por que é importante a gente reprogramar as nossas crenças? Por que é importante? Por quê? Porque as nossas crenças, elas são as nossas verdades, aquilo que a gente escolhe acreditar. Aquilo que a gente escolhe acreditar de acordo com as crenças, as nossas referências, de acordo com aquilo que a gente crê, a partir das nossas referências, assim a gente vai ser. Essas crenças são verdades, são aquilo que a gente escolhe acreditar. Ou seja, se é uma escolha, existe o caminho de volta também para reprogramar, para refazer essa programação mental, essa programação de crenças que nos limitam, que não nos deixam. E aí existe um caminho neural, pensamento, que gera uma emoção, que é a forma como você comunica no mundo, e depois vem o comportamento e depois os resultados. Então você vê que é um ciclo. Pensamento, as emoções, a forma como você comunica no mundo, e aí depois vem o comportamento, e depois do comportamento vem os resultados. Então, quando você muda a forma como você pensa, reprogramando os seus pensamentos, você vai mudar lá no final da ponta, que são os seus resultados, os resultados que você quer alterar. Não é mesmo? E aí, gente, se vocês quiserem deixando perguntas para depois no finalzinho eu separar um espaço para a gente responder perguntas, tirar dúvidas, fiquem à vontade, não é? Eu falei sobre crenças primárias, que são as crenças de identidade, crença de capacidade e crença de merecimento. E agora eu vou falar sobre as crenças conscientes e as crenças inconscientes. As crenças conscientes são os nossos pensamentos e a nossa comunicação. Aquilo que eu posso determinar, aquilo que eu posso mencionar, aquilo que eu posso descrever quais são. E aí eu vou daqui a pouco ler uma listinha de algumas frases de crenças limitantes que, se você começar a se identificar com alguma delas, você pode já pegar aí um papel, uma caneta e começar a anotar quais delas você se reconheceu e que tipo de emoção essa crença gerou em você. Existem vários tipos de crenças. Crenças ligadas a finanças, crenças ligadas à família ou à parte de relacionamento emocional, crenças ligadas à saúde, crenças ligadas à identidade, que é aquele merecimento, é a capacidade da gente realizar alguma coisa. Eu queria saber quem de vocês aqui nessa live nunca teve medo de fazer alguma coisa, nunca achou
que aquilo que você estava sonhando, aquilo que você estava almejando, um plano, um projeto, era grande demais para você. Essa imagem mental que você tem de você, apequenado, diminuto, incapaz, ela não é, na verdade, sua propriamente dita. Ela foi implantada por alguma outra pessoa. Geralmente nossos pais, os nossos cuidadores, professores, pessoas importantes à nossa volta, né? Parentes, pessoas que exerceram em alguma parte da nossa vida, em alguma fase da nossa vida, um papel significante e relevante. E essas pessoas tiveram autoridade, né, dada por nós mesmos ali, como eu disse, né, principalmente as crenças limitantes, elas surgem principalmente na nossa primeira infância, a autoridade que a gente mesmo deu para elas, e isso ficou como uma verdade. Mas essas crenças, elas podem ser reprogramadas, como eu já vim dito aqui. Desde o começo dessa live, você vai aprender hoje a reprogramar essas crenças, né? E quais são as principais referências que você teve aí de 0 a 7 anos? Quem foram as principais referências? Se a gente for lembrar. Tomar uma aguinha. Como eu disse, nossos pais, cuidadores, professores, pessoas importantes à nossa volta. Não é? Então, assim, tudo isso que você pensa de você hoje em dia está relacionado àquilo que você aprendeu, a essa programação mental que você recebeu na infância, né? E essa crença inconsciente, eu falei sobre crença consciente, que é o pensamento e a comunicação, aquilo que você pode aprender, aquilo que você pode descrever como sendo uma crença, aquilo que você pode enumerar. E também existem as crenças inconscientes, que é a emoção e esse comportamento repetitivo. Me diz aí, já aí no chat aí, alguém que reconheça que tem um comportamento repetitivo e esse comportamento, ele é sabotador. Às vezes a gente programa, projeta alguma coisa e aí o inconsciente não dá permissão. Por que o inconsciente não dá permissão? O inconsciente não dá permissão porque ele não se vê merecedor de receber aquilo ali. Não, você tem que ficar nisso aqui. Quando você quer mudar de cargo, ou tem uma proposta de mudar de cargo, de ascender, você mesmo se sabota, você mesmo não se permite nem participar do processo seletivo. Porque você não se vê merecedor de viver aquela vida que de repente aquele novo salário, aquele novo cargo vai te dar. Uma crença de merecimento que foi implantada provavelmente lá na sua primeira infância. Não é? Então a gente pode aí transformar essas crenças limitantes em crenças realizadoras, fortalecedoras e positivas. O meu objetivo aqui é te ensinar a transformar essas crenças limitantes em crenças fortalecedoras, em crenças positivas, em crenças realizadoras. Tá bom? Porque de crenças limitantes, enfraquecedoras e negativas a gente já está assim cheio. Mas a gente tem essa possibilidade de transformar. E aí, qual área da sua vida você gostaria? Pega um papel e uma caneta aí. Vamos fazer um exercício prático para você começar a programar, reprogramar essas crenças que estão te limitando hoje. Quais áreas da sua vida você quer reprogramar? Existem várias macro áreas da nossa vida, que são elas: finanças, a saúde, os relacionamentos e a identidade, que geralmente a identidade está ligada aí, está colocada aí dentro aí a nossa sensação de capacidade e de merecimento, nossa crença de capacidade e de merecimento. Então, se você quer programar aí alguma coisa nessa área, eu não sei o que você vai escolher. Você vai escolher finanças? Então, para você definir essa reprogramação, você precisa definir uma meta. Chega mais para trás que eu estou muito perto da câmera. Você precisa definir uma meta. E essa meta, ela precisa ser SMART. Essa meta SMART, ela é uma meta que o S é de específica. Porque não tem como você lançar na sua mente uma meta que não seja específica. Esse M é de mensurável. O A é de atingível.
o R de relevante e o T de tempo. Então eu vou só passei esse rapidinho para você entender, mas eu vou explicar cada uma delas. É necessário você definir uma meta, porque quando você vai usar uma bússola, quando você vai usar um GPS, o que você precisa colocar nesse GPS? Você precisa dar o start do ponto de partida, mas para você usar o GPS, você precisa dar um ponto de chegada. Então, esse ponto de chegada que você vai colocar no seu GPS é essa meta. E essa meta precisa ser smart. Ela não pode ser uma meta solta. Não tem como ser meta, não vai ser meta se você não colocar ela dentro desse padrão. Então, você escolhe aí, me diz aí já no chat qual área que você quer trabalhar. É finanças? É saúde? É relacionamento? É identidade? Que é nossas crenças de capacidade de merecimento? Me coloca aí no chat qual área, qual macro área da sua vida você quer trabalhar hoje. E aí hoje você vai sair daqui aprendendo a reprogramar as suas crenças limitantes, para eliminar as crenças limitantes. Então você quer trabalhar o quê? As finanças? Vou tomar como exemplo as finanças. Vamos supor que você queira estabelecer que você quer, a partir de agora, ganhar aí por semana R$ 1.000 de renda extra. Você quer ganhar uma renda extra nos próximos meses, você quer aumentar os seus ganhos, você precisa estabelecer um valor. Então, é R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 500, eu não sei. Qual é o valor? Você precisa colocar. Então, ela precisa ser específica. Vamos supor que você esteja aí escolhendo na área da saúde. Você quer uma saúde melhor. Uma saúde melhor. Quem adoece 10 vezes no mês tá com mais saúde do que quem adoece 15 vezes. Quem tá indo internado 15 vezes no ano, vamos supor, tá com mais saúde do que quem vai internado 15 vezes no ano. Então, falar mais saúde é muito solto, é muito vago. Então, você vai fazer o quê? Você vai colocar uma meta específica. Eu quero, vamos supor, eu preciso perder 10 quilos porque eu tô muito pesado, eu tô muito pesada, eu tô sentindo já dores nas articulações, falta de ar. Então, você vai especificar qual é a meta de saúde que você quer. Ah, perder 10 quilos? Ah, não, ter mais flexibilidade. Eu quero botar a mão no chão. Até o final do ano eu quero estar botando a palma da mão no chão. Porque eu vou estar indo na academia, fazendo exercícios físicos, então eu vou estar com mais flexibilidade. Eu quero botar a palma da mão no chão. Eu não sei, você que vai estabelecer a meta aí. Porque a partir desse estabelecimento dessa meta, é que a gente vai começar a trabalhar, a quebrar essas crenças limitantes que te impedem de alcançar essa meta. Então, ela precisa ser smart. Então, vamos lá para o exemplo das finanças. Vamos dizer que é um exemplo de relacionamento. A meta é ser específica. Então, eu quero arrumar um namorado, uma namorada. Como é que é específico? Você quer arrumar um namorado, ok? E aí, ela é mensurável? Como é que você vai fazer isso aí? Você vai entrar no site de relacionamento, você vai sair mais vezes com as suas amigas para você se expor à possibilidade de encontrar alguém. Como é que você vai fazer? Então, você vai estabelecer aí sua meta. Vamos voltar para a finança? Então, você quer ganhar R$ 1.000 a mais toda semana de renda extra. E aí, como que você vai medir esse seu rendimento? Vai ser o quê? Débito em conta? Planilha? Como é que você vai medir? Como é que você vai ter uma noção de como você está ganhando, aumentando essa sua renda? Você vai fazer a análise da sua conta bancária, vai fazer uma planilha. Ela é atingível? Como é que você vai atingir? O que você vai fazer? Ah, não, olha só, eu peguei uma representação de um produto e vou representar esse produto a partir de agora, vendendo. E aí ela é atingível, porque eu peguei uma nova representação de um novo produto e é com esse produto que eu vou vender, vou aumentar minhas vendas, que eu vou conseguir alcançar a minha renda extra, atingível. Ela é relevante? Qual é a relevância? Ah, não, eu preciso desse dinheiro porque eu quero melhorar a qualidade de vida da minha família, eu preciso comprar um carro melhor.
Eu preciso viajar com o meu esposo ou a minha esposa, porque isso vai melhorar a nossa qualidade do nosso relacionamento. Então, ela é relevante. E o tempo que você quer atingir essa meta? Vamos supor que você queira atingir essa meta de estar ganhando uma vez por semana R$1.000, pelo menos R$1.000, uma vez por semana de renda extra. Então, você vai colocar aí, eu quero ter atingido essa meta dia 30 de outubro de 2020. Mas o que acontece se você não conseguir alcançar essa meta? Gente, você restabelece um novo prazo. Vamos dizer que você chegou lá, dia 30 de outubro, você está ganhando só R$600. Mas você já conseguiu uma parte da meta. Então, assim, aí é só para você ter uma noção que caso você não estabeleça, não consiga alcançar essa meta que você estabeleceu dentro daquele prazo, você pode reavaliar os seus prazos, reavaliar a sua meta, tá bom? E aí, como que você atinge essa meta, minimizando, eliminando as suas crenças limitantes? Como você faz? E aí, o que você vai fazer? Você vai ouvir algumas das crenças limitantes que geralmente a gente ouve quando a gente é criança, ou às vezes até na fase adulta. As pessoas tendem a repetir esse tipo de crença pra gente. Eu vou ler aqui uma série de frases e vocês vão me dizendo aí, coloca no chat aí, quais dessas frases você já ouviu e qual dessas frases bate no seu coração quando você ouve e ela cria uma sensação assim, eu penso dessa forma. Isso tá me travando. Eu vou ler aqui. Tem várias, né? Finanças, saúde, relacionamentos, a parte de identidade. Mas vamos falar sobre finanças. Algumas crenças limitantes que você já pode ter ouvido. Eu quero que você me diga aí, se bater, você fala bateu, tá bom? As pessoas não me valorizam, por isso eu cobro barato o meu serviço. Já ouviu essa? Outra, caixão não tem cofre. Aí a pessoa, porque caixão não tem cofre, ela não quer juntar dinheiro, porque o dinheiro... Outra, o dinheiro corrompe as pessoas. Eu vou falando, e se você falar que bateu, se você sentir que bateu, se isso é uma coisa que está no seu interior, é uma crença limitante, eu quero que você coloque aí embaixo, o hashtag bateu. Dinheiro destrói as famílias. Essas crenças, elas podem estar atrapalhando de você conseguir avançar na sua área financeira. Porque às vezes é uma crença. Se você acha que o dinheiro destrói a família, você já tem uma família e você não quer perder, então você abre mão do dinheiro. E você não precisa necessariamente abrir mão. Você tem que saber manejar as duas coisas, valorizando as duas. Dinheiro é algo que só vem com muito suor. Dinheiro é difícil de ganhar. Dinheiro é sujo. Dinheiro é a causa de todos os males. Dinheiro não compra saúde. Dinheiro não dá em árvore. Ah, essa eu já ouvi muito. Eu ouvi muito essa. Dinheiro não dá em árvore. Ou seja, qual é a mensagem que dá? Dinheiro é difícil. Dinheiro é difícil. Então, dinheiro não dá em árvore. Dinheiro não traz felicidade. Dinheiro que vem fácil, vai fácil. Ou seja, a sua mente vai trabalhar para o dinheiro vir bem difícil, porque você não quer que ele vá. Dinheiro que vem fácil, vai fácil. Eu nunca vou fazer dinheiro suficiente. Eu, rico, só se ganhar na loteria. Vai me dizendo aí, gente, se bater essas frases que vocês já ouviram na sua vida, vai me dizendo aí, hashtag bateu. Se são essas crenças que estão atrapalhando você, nesse caso aqui das crenças limitantes na área financeira, atrapalhando você desenvolver, você deslanchar. Ficar rico dá muito trabalho. Fulano é podre de rico. Quem nunca ouviu essa frase? Fulano é podre de rico. Mal consigo viver com o que ganho.
Isso aí a gente ouve muito, 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 muito. Melhor pingar do que secar. Quem não fala isso? Melhor ser honesto e pobre do que ser rico e desonesto. Todo rico é desonesto, gente? Claro que não. E todo pobre é honesto? Não. Mas isso é uma crença limitante que fica enraizada na nossa mente e a gente acha, se a gente quer ser honesto, a gente não pode ganhar dinheiro. Então, nessa noite, você vai conseguir identificar essas crenças aí e começar a eliminar essas limitações que estão atravancando você avançar. Minha vida é contar moedinhas. Não é possível viver fazendo o que se ama. Você acha mesmo que tem gente que está ganhando dinheiro e não está fazendo o que ama? Você acha que existe pessoas que estão ganhando dinheiro fazendo o que ama? Então por que você não pode conseguir também? Então, para você entender, não posso cobrar para ajudar pessoas. Tem gente que tem uma profissão e que ela é uma profissão que ajuda pessoas, vamos supor, um fisioterapeuta. E ele tem dificuldade de cobrar um valor adequado pela sua consulta, porque ele ajuda pessoas, então ele não pode. Então, são várias crenças que podem limitar o nosso crescimento financeiro. E aí, não só essas, né? Mas tem várias crenças aí que limitam a nossa vida, a nossa saúde, nossos relacionamentos. Então, esses são alguns exemplos. Aí eu quero saber aí quem pode me dizer aí, #bateu. #bateu. Vamos dizer aí, #bateu. Se bateu em você, você me fala. Tô dando um hello aqui pro pessoal aqui no chat. Então, qual que você vai fazer? Então, você tem que ter essa meta clara. Uma meta que não dependa de terceiros. Uma meta que você não precise depender de outras pessoas. Porque somente identificando essas metas, se você quer receber essa lista de frases, essa lista de frases que transformam-se em crenças limitantes, entra no meu grupo do Telegram. Assim que terminar a live, eu vou colocar lá no grupo do Telegram essas frases e você vai poder fazer esse exercício. Vou também colocar uma planilha para você poder fazer a reprogramação de crenças. Você vai escolher 2 crenças limitantes. Você escolhe 2 crenças e depois você vai colocar como essas crenças estão te afetando de 0 a 10. Como essas crenças estão te afetando. E aí você vai colocar a técnica que eu vou te passar, que você vai utilizar. E a cada dia você vai aplicar. Porque como eu disse no começo, não adianta você identificar o problema, você tomar o remédio uma única vez e querer que sare. Não é assim. Como é que você vai reprogramar uma crença que você precisou de 20, 30, 40 anos para fortalecê-la dentro da sua mente? Agora você precisa ter constância para que você possa reprogramar essas crenças limitantes. E quem quiser, tem aí na minha bio o link para entrar no meu grupo no Telegram. Se você não conseguir, me manda uma mensagem aí no DM que eu te mando o link para você entrar no meu grupo do Telegram e eu vou mandar lá essa lista de crenças limitantes para você identificar e você silenciar e você reprogramar essas crenças limitantes para que você possa se livrar finalmente de como essas crenças limitantes têm atrapalhado a sua vida. Entendeu? Então, a gente fez o diagnóstico, já está consciente e aí agora é só colocar em prática. Identificou? Agora coloque em prática. Para você poder conseguir reprogramar aí essas crenças que estão atrapalhando a sua vida. Tá bom? Gente, por hoje é só. Se vocês quiserem deixar perguntas aí, fiquem à vontade
E amanhã a gente está aqui novamente. Amanhã a gente vai falar sobre pare de se sabotar. Pare de se sabotar. Quantas pessoas se sabotando? Então, se vocês quiserem, são muito bem-vindos a participarem comigo amanhã, novamente, às 7 horas da noite, horário de Brasília. Eu vou estar aqui para falar com vocês. E sempre um assunto relevante. Se você quiser indicar, se você quiser colocar aí uma sugestão para o assunto da live de semana que vem, fique à vontade. A gente sempre recebe com muito prazer as sugestões de vocês, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã.